Olá, meus caros, mais uma live aqui no Conteúdo Edificante. Vamos ao momento do devocional, leitura da palavra e, no fim, oração. Nessa oportunidade, nós vamos abordar o capítulo 10 de Salmos. Já vai deixando seu like, seu gostei. Se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Boa tarde, boa noite, né? Porque dependendo do horário que você vai ver essa live, que vai ficar gravada, pode ser tarde, pode ser noite, pode ser dia. E também tem a questão do fuso horário das pessoas, obviamente, que aqui estão no canal, que são de outros países. Sem mais delongas, leiamos o texto sagrado. Nós vamos ler já meditando nos versículos, porque são 18 versículos. Se não fizermos assim, vai demorar muito aqui a explanação. É a audácia dos perseguidores e o refúgio em Deus. Por que te conservas longe, Senhor? Por que te esconde nos tempos de angústia? É o questionamento do salmista. Nós não sabemos aqui se é um salmo de Davi, mas fato é de algum salmista, que não só existia naquele tempo Davi, existiam outros, e inspirados pelo Espírito de Deus faziam cânticos também. Então o salmista chega a dizer: Por que te conservas longe, Senhor? Por que estás longe de mim? Era a sua queixa. Por que se afastaste? Por que te escondes? Ou por que você não está aqui nos tempos de angústia? É um pensamento. Mas é óbvio que Deus jamais se esconde do homem. É óbvio que Deus jamais vai ficar distante do homem, não vai enxergar. Isso é, obviamente, uma figura de linguagem, porque Deus é onisciente, sabe todas as coisas, Deus é onipresente, está em todos os lugares, e Deus é onipotente, pode todas as coisas. Então, não tem como Deus estar longe do ser humano, ou seja, está sabendo de tudo, está a par de tudo. Se escondendo dos tempos de angústia também, outra balela, porque Deus está bem presente nos dias da nossa angústia, né? Ele é socorro bem presente no dia da angústia. Jesus, certa feita, disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. É claro que existe duas possibilidades que podem afastar a presença de Deus ou Deus se afastar da nossa vida, que é a questão do pecado. E até o profeta Isaías fala acerca disso, que os ouvidos de Deus estão abertos para lhe ouvir, que as suas mãos estão estendidas para lhe abençoar. No entanto, há algo que faz barreira, ou que impede Deus de lhe ouvir a sua petição, bem como estender a mão para lhe abençoar, que é o pecado, a iniquidade. E uma outra configuração é exatamente a aprovação, é um momento em que parece que Deus não está contigo, mas Ele está. E aqui, nesse caso, possivelmente, era esse momento, momento de provar. O cristão é provado como ouro é provado no fogo. Jesus, até mesmo na cruz, entre aspas, foi provado. Porque quando ele diz aquela frase, Eli, Eli, lama sabachthani, né? Deus meu, por que me desamparaste? Aquilo é uma prova de provação. Deus iria desamparar o seu próprio filho? Não. Ali também tinha a configuração do pecado. Deus se afastou naquele momento, porque o castigo que estava em Jesus nos trazia paz, porque todas as nossas iniquidades, pecados estavam sobre ele, enfermidades, etc., como o profeta Isaías fala. Então, tinha a questão do pecado e tinha a questão até mesmo da provação. Então, se Jesus passou por isso, por que que nós não vamos passar, não é verdade? Por que que Deus não vai nos provar? E no caso do pecado, lembrando que Jesus era santo, né? Pagou o preço no nosso lugar. Então o salmista chega a dizer: Senhor, por quê? Por quê? Mas isso é um questionamento, uma queixa comum dos cristãos. Às vezes, quando está passando por tribulação. Nós temos personagens bíblicos que, de fato, expressaram isso, e seríamos até hipócritas se nós disséssemos que não, nunca falamos isso, ou seríamos aquilo que João, certa feita, disse: que se vós dizem que não tem, ou dizeis que não tem pecado, vós já sois mentirosos, né? Então, isso soa até mesmo com uma mentira. Então, o fato é que, ainda que a gente pense ou até fale dessa forma, a gente tem que ter consciência que Deus está nos contemplando e que, se é provação, nós vamos passar e vencer com Deus.
Se é pecado, é necessário reconhecer as nossas falhas, pedir perdão e assim ele voltará para nós, tornarmos a Deus e ele retornará a vós. O Espírito Santo se afasta quando nós se entristecemos, né? Pois o apóstolo Paulo já nos dizer, não entristeçais o Espírito Santo pelo qual está selado para o dia da redenção. Né? Então, se é questão do pecado, como eu já disse, o que se tem a fazer é pedir perdão. Se é aprovação, é esperar com paciência no Senhor. Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. É uma constatação, uma realidade. Os ímpios, os avarentos, os que não são justos, né? Que obram fraudulentamente, de modo perverso, eles não pensam de maneira alguma por conta da sua arrogância, prepotência, aquela questão de eu sou, né? Olha, quem você pensa que está falando, com quem você pensa que está falando, superioridade, né? Os ímpios têm essa arrogância, persegue furiosamente o pobre. Como persegue? É só você parar para analisar. Quantos pobres são zombados, humilhados? Você às vezes vai procurar, você é necessitado alguma ajuda, tem uma burocracia danada para você receber alguma ajuda, seja do governo, seja de pessoas que têm condições para lhe ajudar. Quando você não é humilhado, né? Quando você não é rotulado, taxado de malandro, de pessoa ignorante, de pessoa que não faz as suas próprias higienes, fedorenta, etc. Quantos pobres têm sofrido? Lázaro, daquela parábola que Jesus disse do rico e do Lázaro, era a mesma coisa. Estava leproso, estava cheio de feridas, pedia comida para o rico, ele não queria saber. Ainda chamava Lázaro de um sujeito totalmente asqueroso, sujeito totalmente imundo. E o pobre, por falta do seu dinheiro, mesmo que ele seja uma pessoa higiênica, mesmo que ele seja uma pessoa de boa índole, ele passa a ser rotulado daquilo que não é, de pessoa fedorenta ou de pessoa terrível, criminosa, bandida, só pela questão socioeconômica. Essa é a grande realidade. E os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Então ele pede que eles sejam apanhados nas ciladas que maquinam. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. O salmista ainda diz aqui que não só o ímpio faz mal ao pobre, como também ele gloria-se do desejo da sua alma, do seu próprio deleite, do seu próprio prazer, e às vezes é fazer mal para o próximo, quer rir, zombar do seu semelhante, porque não tem a mesma condição financeira que ele tem, porque não é uma pessoa até mesmo bonita, né? Não tem um aspecto físico formoso, etc. Porque, segundo ele, o ímpio, ele é superior, ele tem vantagens, ele tem atributos, privilégios que os outros não têm. E por isso, então, ele ri. E o salmista está salentando isso, porque o ímpio gloria do seu desejo, versículo 3, da sua alma, bendiz o avarento, ou seja, ele aplaude o avarento, o sujeito que vive do dinheiro, o sujeito que ama mais o dinheiro do que a propriamente Deus, que é a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro, é servir ao Deus Mamon, não é servir ao Deus Jeová, e blasfema do Senhor. Então ele coloca três coisas muito interessantes que o ímpio geralmente faz. Ele humilha o pobre, ou ele persegue o pobre, ele bendiz o avarento, o perverso, o corrupto, e ele blasfema do Senhor. E é verdade. É só você observar. Isso que está aqui narrado em Salmos, possivelmente é 500, 600, 700 anos antes de Cristo. Parece até de 600 a 700. Ou seja, estamos falando de quase 3.000 anos atrás. E acontece a mesma coisa. O passado está se repetindo no futuro. Recentemente eu vi uma pessoa aqui próxima, até zombando da minha pessoa. Oi, irmão, oi, irmão, oi, irmão, Pai do Senhor, irmão. Eu deixei numa boa. Mas isso também configura zombar da palavra de Deus, né? Isso configura também, de fato, dar aquilo
que de fato é maligno para fazer escárnio, ou seja, isto é uma coisa muito perversa. Isso é até mesmo se aproveitar daquilo que Jesus falou, né? É dar as pérolas aos porcos e, de fato, as coisas santas, perdão, aos cães. E eles falando glória a Deus, ainda que, ou zombando, ainda que parece estar glorificando a Deus, mas eles estão fazendo de uma maneira tão errada, é maliciosa, é zombateiro que eles estão fazendo, é ironia, nem é ironia, mas zombaria. E o salmista salienta isso. Né? Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações, ou seja, seus pensamentos, são não a Deus. Olha que interessante, por causa da soberba, do orgulho do sujeito ímpio, ele acaba não investigando, ou seja, não procurando checar as informações e muito menos procurar a veracidade da existência de Deus. Não procura. Para ele, Deus não existe, está acabado. E aquele que segue a Deus ou crê em Deus é um babaca, um tolo, e tem que ser zombado, e tem que ser humilhado, e tem que ser menosprezado, e tem que ser, de fato, inclusive até linchado. É lamentável. Isso ocorria na época. Os seus caminhos são sempre atormentadores, os teus juízos estão longe dele, em grande altura, trata com desprezos os seus adversários. Ele pede, dizendo: Olha, Deus, os teus juízos estão distantes desses, em grande altura. Então, trata com desprezo esses seus adversários, porque eles atormentam os teus juízos. Eles são, entre aspas, inimigos do Senhor. E é verdade. O que a Bíblia diz? São Tiago. Quem quer constituir-se amigo de Deus tem que deixar o quê? O mundo. Porque a amizade para Deus configura-se deixando o mundo. Quem quer amar o mundo se torna inimigo de Deus. Amando o mundo, você, de fato, é um adversário de Deus. Agora, se você ama a Deus, você é inimigo do mundo. São Tiago fala acerca disso. Ora, não sabeis que o mundo, ou quem ama o mundo e tudo que nele há, é inimizade para com Deus? Então, é isso aqui que está escrito. Porque se você serve ao Senhor e não serve o mundo do pecado, que jaz no maligno, na perversidade, você é taxado disso tudo que eu já falei aqui, de tolo, de ignorante, de falso cristão ou de cristão babaca, vamos dizer assim mesmo, perdoa a expressão, que vai atrás de pastor, não está atrás de Cristo, ou que Cristo não existe, enfim, você já ouviu várias coisas nesse sentido. Mas do mesmo modo que nós somos, entre aspas, inimigos para ele, porque eles não conseguem conceber a verdade em Cristo, eles são inimigos de Deus, porque não querem saber de Deus. Amam mais o mundo, o prazer da carne, do que de fato servir ao Senhor. Amam mais as suas malignidades, as suas perversidades, as suas profanações, do que de fato servir ao Senhor. E muitos até já se desviaram do caminho do Senhor. Outrora sabiam, conheciam qual é o caminho do Senhor e se desviaram. E isso também é muito sério. Diz o ímpio em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. Ele tem aquela arrogância, aquela pachorra, cara de pau, de dizer: olha, por causa do meu dinheiro, pode vir o que for, eu me livro. Eu tenho o apartamento que, por exemplo, o senhor Donald Trump. O senhor Donald Trump tem um prédio, no seu último andar é todo de ouro, e ele é contra abalo sísmico. Ou seja, ele, segundo os cientistas, ou melhor dizendo, especialistas, esse prédio ele aguenta até mesmo um terremoto em alto grau da escala Richter. Então, o rico tem essa segurança, né, com a ciência, com a tecnologia, tem a segurança com a questão até mesmo de ser seguro para as pessoas não lhe atacar, de ser seguro, né, nesse caso aí dos desastres naturais. Tem a segurança, a questão da saúde, não, eu posso ter os melhores médicos para me livrar. Aliás, aqui na cidade tinha um sujeito que ele andava de uma maneira até meio paupérrima, mas era podre de rir, porque ele guardava muito, era um sujeito econômico, mas ao extremo. Em um dado momento ele precisou fazer algo para melhorar a sua saúde,
porque ele estava com câncer. E ele disse para o médico: Olha, eu tenho tudo para te dar. Eu posso te dar o maior dinheiro do mundo, eu posso querer que você faça os melhores métodos que você tem, os mais avançados, porque eu tenho dinheiro para pagar. E se você não resolver, me indica o melhor dos médicos no mundo que eu quero. E aí o que que aconteceu? Não adiantou, porque o câncer já estava avançado. Ele acabou falecendo. Não adiantou nem os recursos da medicina, nem os melhores médicos, que o dinheiro não é tudo. Jesus, certa feita, nos diz que, de fato, nós temos que buscar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, para que todas as coisas sejam acrescentadas. A segurança não é o dinheiro, a segurança não é a tecnologia, a segurança não é a ciência, a segurança não é um seguro de vida, não é um seguro feito para, obviamente, a questão da saúde, né? Saúde, não é uma previdência, né? A questão do dinheiro, não é nada disso. Segurança é o Senhor. Se Deus não cuidar da cidade, em vão vigiam os sentinelas, os guardas. Mas o ímpio tem essa audácia, né? Não, eu tenho dinheiro para comprar tudo, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, nada vai me ocorrer. Agora o pobre que se dane, né? E se puder até mesmo com relação a alguns políticos pegar do pobre para se enriquecer mais ainda, para ter essa supremacia, essa superioridade, é feito. E é isso que o salmista está queixando. Diz no seu coração não será abalado, porque nunca me verá a adversidade. É, a palavra de Deus chega a nos dizer que em Obadias, o profeta Obadias, que ainda que você diga que vai subir nos pontos mais altos, que Deus não vai te ver, de lá te verei. De lá, de fato, eu poderei te tocar. Ainda que te esconda nas profundezas da terra, também te verei. Não tem como, né? Nós escaparmos da visão de Deus ou de sermos chegados por Deus e muito menos da ira dele, da adversidade, por conta, obviamente, das más condutas. Nós podemos escapar da adversidade maior ou das dificuldades sendo temente ao Senhor. A sua boca está cheia de imprecações, ou seja, de maldições, de blasfêmias, de enganos e de astúcia. Ele é muito astuto, ele é muito sacana. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Verdade. Põe-se nos cercados das aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente. A sua boca está cheia de imprecações, como já disse. O versículo 8 do Salmo 10. Põe-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre, porque ele tem prazer em ver o pobre sofrendo. Assim são alguns empresários, patrões, que lamentavelmente têm um desejo mórbido pela desgraça alheia. Isso configura até mesmo uma forma sádica de tratar o empregado. Tem gente que tem esse prazer, dando-se aí, ó. Você tem que sofrer mesmo. E fica rindo se acontece algum desastre. Lamentavelmente, nós temos esses tipos de homens perversos. E isso ocorria na época do salmista. Matava o inocente, oculto, seus olhos ocultavam fixos sobre o pobre, para fazer mal ao pobre. Então, o que está escrito no 9? Armas ciladas em esconderijo com o leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre, roubar-lhe colhendo na sua rede. O que fazem os políticos? Algumas autoridades, empresários, que não dão o devido direito ao pobre na questão trabalhista, tolhem seus direitos de 13º, de fundo de garantia e tantos outros mais, como fazem algumas autoridades políticas ou que estão trabalhando no executivo, que desviam verbas, que desviam a finalidade da verba para a sua própria casa, ou para os seus próprios interesses, ou que faz de fato algo muito terrível, que é superfaturar uma obra para então pegar boa parte dela para si. Enfim, esses sujeitos encaixam aqui, ó, nesse Salmos 10, no versículo 9. Colhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu seu rosto e nunca verá isso. Olha só a arrogância, é verdade. É aquela pessoa que assim, faz tudo
e não está nem aí, não tem remorso, não tem ressentimento, não tem nada. Deus não existe. Se Deus não existe, eu posso matar. Aliás, tem até um questionamento do Friedrich Nietzsche, que era de família cristã e depois se revoltou, e aí, obviamente, que virou para o lado do ceticismo e tal. E ele dizia: se Deus não existe, então eu posso fazer tudo. Eu posso matar, posso roubar. E o ímpio pensa dessa forma. Não existe, isso é coisa de religião, isso é coisa da moral. Então eu posso fazer tudo, até porque o dinheiro compra tudo. Aliás, eu tenho um comentário gravado, talvez um dia eu coloque aqui no conteúdo edificante, acerca da beatificação do rico. Que o dinheiro santifica, beatifica o rico. Como assim? O sujeito que tem posses, que tem propriedades, que tem dinheiro e tal, ele pode ser a pessoa mais perversa do mundo, mas porque tem, tudo é abafado, tudo fica em oculto. Ele passa a ser um santo. Olha como ele é santo, olha como ele é gente boa, ele faz caridade. Quando faz a caridade é simplesmente para se autopromover ou para se aparecer, não faz porque de fato ama o seu próximo. Esses homens perversos fazem isso e depois, por trás do pano, ainda dão um jeito de reter ou pegar essa contribuição. A gente sabe como funcionam essas coisas. E naquele comentário eu falava acerca exatamente da questão também inversa. Se você não tem dinheiro, aquilo que você não é, você passa a ser taxado. E o salmista está falando isso, né? Taxado de ladrão, de bandido, taxado de pessoa ruim, mau caráter, etc. Porque o povo está acostumado já desde essa época e agora, no tempo do fim, então, nem se fala, a olhar mais para o ter e não para o ser. O que importa é o ter. Não importa se eu sou bandido, se eu sou ladrão, se eu sou traficante, se eu sou um homem perverso, adúltero, se eu sou contra a família. Não importa, importa eu ter. E da maneira que eu conseguir, também não importa, né? Se eu conseguir por meio de roubo, se eu conseguir por meio de trabalho fraudulento, corrupção, importa eu ter. É assim que funciona a sociedade, lamentavelmente, que está no caminho perverso, na porta larga, que está de fato servindo a Satanás, porque o mundo jaz do maligno. Isso configura um mundo, um sistema mundano, corrupto, putrefato, que não olha exatamente para Deus, que não honra a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo, né, no sentido de amar, de não lesar o próximo, de não fazer o mal. Mas eles têm desejos maquiavélicos, eles têm desejos vingativos. Mas o Senhor está olhando tudo isso, porque Deus ouve a oração do justo, porque Deus sabe todas as coisas. Apesar dos detalhes aqui serem bem fortes e até parecerem que hoje em dia não ocorre mais isso, mas ocorre muito, oculta, porque tem muitas pessoas se transparecendo anjas, vamos dizer assim, né? Santinhas, mas o seu intuito, a sua essência é totalmente perversa. É aquilo que Jesus disse para os fariseus: vocês são que nem os sepulcros caiados, bonito por fora, maravilhoso, pintado de cal, lindo sepulcro, mas vai ver o que está dentro do sepulcro, por dentro o que que é? Podridão, coisa putrefata, coisa terrível, maléfica. Então, já desde esse tempo, 700 anos precisamente, 600 anos antes de Cristo, já estava se falando acerca dessas verdades do cotidiano, dessas injustiças feitas por esses homens, perdão, tiranos, altivos, soberbos. Estava lendo o versículo 11, já estamos chegando ao final, são 18 versículos. O 11 diz: em seu coração Deus se esqueceu, se cobriu o seu rosto e nunca verá isso. Essa arrogância que eles têm. Levanta-te, ó Deus, aí pede salmista. Levanta a tua mão e não te esqueça dos necessitados. Nós devemos orar ao Senhor, sim, para que Deus age. É óbvio que Deus está vendo, é óbvio que Deus, no seu dado momento, vai agir, porque tudo que o homem semear, ele vai colher. E nós temos também a questão do grande julgamento, né, da grande sentença, vamos dizer assim, de Deus, que é para o tempo vindouro, né? Para daqui, quando configurasse exatamente a vinda do Senhor com poder e grande glória, e temos ali o grande trono branco, que esses que fizeram vão ser julgados, cada um com ou de acordo com as suas obras perversas, e que nem vão ser ressuscitados no dia do arrebatamento, mas sim para a sua própria vergonha no grande dia do tribunal de Cristo. O crime não compensa diante de Deus. Se para o homem o crime compensa,
Se ele pode comprar a justiça, o juiz, para fazer o que ele bem entende, para ser solto, né? Se ele pode fazer uma delação premiada para ser solto, para Deus não tem delação premiada. Se ele pode ir lá dar um jeitinho, né? Convencer o presidente a fazer um indulto de Natal que venha de fato lhe favorecer, para Deus não tem indulto de Natal, não. A pessoa não se arrependeu no seu momento, já era. Ela vai sofrer com toda certeza a consequência. Porque Deus é Deus. Deus não se deixa escarnecer. Deus não é parcial como é o juiz. Ainda que diga a justiça, a Deus a temes, né, que usa uma venda nos seus olhos, que os juízes, os magistrados têm que ser imparciais, mas eles não são. Eles são tendenciosos na maioria das sentenças. Agora, Deus não é. O que está posto, já está posto. Fez coisa errada, caminho do inferno, ou para o mal, ou sofrer aqui nessa vida. Fez coisas certas, bênçãos aqui, vida eterna. É isso que funciona. Deus não poupou os anjos que pecaram, caíram. Deus não poupou aquela nação toda que pereceu no dilúvio. Deus não poupou a nação de Sodoma e Gomorra, ou a terra ali de Sodoma e Gomorra. Então, por que Deus vai poupar agora, se os ímpios não se arrependerem e continuar fazendo isso que descreve o salmista? Porque que blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás, ou seja, que Deus não irá dar bola. Né? Versículo 3: Tu ouviste porque atentas para o trabalho e enfado, para tomar sobre tuas mãos, a ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Aí o salmista diz: Olha, Senhor, atenta para o trabalho, o enfado, atenta para as injustiças que o pobre sofre, atenta para, de fato, o órfão. Faça, Senhor, valer a tua palavra. É óbvio que Deus vai fazer, mas é um ato de fé que às vezes a gente tem que, de fato, realizar isso. Quebranta o braço, perdão, do ímpio e malvado, busca a sua impiedade até nada mais achares dela. O Senhor é Rei eterno, da sua terra serão desgarrados os gentios, entre aspas, simbolicamente os ímpios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações, os teus ouvidos estão abertos para eles, abertos para os mansos. Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus disse que, de fato, os mansos e humildes herdarão a terra. Então, Deus olha para o necessitado e Deus olha, com toda certeza, para aquele que é humilde, para aquele que é sincero, transparente. Para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, e a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar da violência. A violência que aí está de uma maneira até muito mais, falando em quantidade maior, né? O órfão na sua época era muito oprimido, porque não tinha pai, não tinha mãe, então era abusado de várias maneiras. Né? Como uma pessoa hoje em dia que não tem uma família estruturada sofre. Sofre para arranjar um emprego, sofre para se interagir socialmente, sofre para, de fato, ter uma vida ou construir uma família. É complicado. Né? Temos hoje a figura dos orfanatos, até mesmo aqueles que estão no orfanato, porque às vezes estão lá e ninguém quer adotar aquela criança ou aquele adolescente, fica complicado. Às vezes viram jovens infratores por conta da revolta, mas naquele tempo que configurava eram esses abusos ao órfão, porque emocionalmente ele estava combalido, enfraquecido. Por isso que os dízimos, eu fiz um vídeo hoje aí do vídeo, aliás, esse vídeo é muito antigo, mas eu editei e fiz ali dos vídeos, do vídeo dos dízimos, que mostra a finalidade dos dízimos na época do povo de Israel, na época do Velho Testamento. Era para ajudar a tribo de Levi, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Por que os órfãos? Porque eles não tinham pai nem mãe, é necessário de alguma ajuda para encaminhar-se na vida. Ajuda, às vezes, financeira, ajuda, às vezes, na questão da comida, da bebida, e para encaminhar ele para o mercado de trabalho, ou para ele construir uma família, naquele caso. Isso que também Santiago vai dizer que a verdadeira religião é se abster da corrupção desse mundo e visitar os órfãos e a viúva, porque eles realmente são necessitados e são até mesmo abusados. Nós temos a figura da viúva, que também era abusada. Se não fosse o profeta Eliseu ir lá, olhar para ela, atentar para ela e ajudar ela ia sofrer, porque perdeu seu marido, não tinha mais nada dentro de casa, ainda estava devendo, enfim.
Você sabe quando a pessoa fica vulnerável, né? As viúvas geralmente ficam vulneráveis, porque perde seu marido, perde a cabeça da sua casa, vamos dizer assim, aquele que estava acostumado, ela estava acostumada, aquele fazia muitas coisas para ele. Eu estou falando alto, porque agora vai vir um carro de som exatamente nesse exato momento. Então era exatamente isso. Então, por isso que a Bíblia falava já desde o tempo de Israel para as mulheres e o povo de israelita atentar para as viúvas e também para os órfãos, né? Então, isso tudo aí é que a gente tem que fazer e pedir a Deus para ter misericórdia, né? E também a questão da violência, que hoje em dia é muito exacerbada a violência de tudo quanto é maneira, ou gênero e tal, né? Porque nós temos a violência doméstica, nós temos a violência de pai para com o filho que às vezes não sabe ser controlado, nós temos a violência verbal, violência física, várias dessas. E no caso os ímpios faziam com os justos, né? Aquela expressão de que o justo paga pelo pecador é mais ou menos isso, né? Ainda quando o ímpio fazia coisa errada, se era para ele ser condenado, era o justo. E tinha abuso de tudo quanto é forma. Enfim, e por isso que o salmista, obviamente, ele ora a Deus para interceder, para ver essas mazelas sociais e dar a benção para esse povo necessitado. Irmão, mas hoje as pessoas se dizem cristão, mas não aceita nem sequer a opinião dos outros irmãos, só porque temos a nossa opinião. Eu já passei isso por várias vezes para dar a minha opinião verdade. Tem sérios abusos aí, né? A irmã Miriam está aí. Os ímpios não prevalecerão, pois os olhos do Senhor estão direcionados para o justo e sincero de coração. Verdade, Lucas falou, né, Ribeiro? Maravilhoso, é de uma profundeza de intimidade, realmente, na hora das aflições e perseguições, só o Senhor é o nosso refúgio. Amém. Vamos fazer uma brevezinha, perdão, oração. Glorioso Deus, eterno Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado, Senhor, por nos conscientizar através da Tua palavra, para nós realmente chegarmos a Ti, para pedirmos nosso perdão dos nossos pecados, para de fato fazermos a Tua obra, para se tivermos condições de ajudar os necessitados ou pleitear a sua causa, livrar das mãos do injusto, livrarmos das mãos dos tiranos, dos ímpios, dos ditadores, daqueles que querem oprimir, daqueles que querem de fato fazer mal e zombar dos teus servos, daqueles que andam de maneira reta, justa, proba. Ó Pai, em nome de Jesus, pleiteia para a nossa causa, pleiteia para a causa dos teus servos, Senhor. Não deixa o inimigo triunfar, não deixa os adversários da tua palavra, que são aqueles até mesmo que são pessoas, não é o inimigo, porque a tua palavra nos diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, e quem ama o mundo é inimigo do Senhor. Ó Pai poderoso, nós temos procurado te amar, não abrindo brecha ou não cedendo para, de fato, essas perversidades, as corrupções de fazer mal ao próximo, de lesar o próximo com prazer, meio que mórbido, sádico, para ver o próximo realmente sofrer. Ó Deus poderoso, tira esses sentimentos dessas pessoas, para que elas também possam até mesmo se converter à autoridade, seja político, seja quem quer que seja. O Senhor conhece o mais profundo dos corações e também não deixa que os cristãos tenham esse tipo de sentimento. Em nome de Jesus, tira toda a amargura, a ira, a peleja, a dissensão, enfim, faz que a tua paz reine, repreenda todo o mal, repreenda todo o senso de vingança, de blasfêmia, de autoridade, de soberba, etc. Está sobre essas pessoas que fazem opressão ao teu povo. Não deixe o teu povo se acovardar. Nós clamamos, Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o Senhor dos exércitos que peleja pelos seus, sem precisar até mesmo nós utilizarmos de armas. Ó Deus, pleiteia a causa de cada um de nós, perdoa nossos pecados. Nós te agradecemos em nome de Jesus por tudo que o Senhor tem nos feito, porque até aqui nós estamos vivos é por
conta da tua misericórdia. Tuas misericórdias são as causas e motivo de nós não sermos consumidos. Senhor, visita o necessitado, visita o órfão, visita a viúva, visita, Senhor, os hospitais, visita os presídios, visita os manicômios, salvando, curando, libertando, dando sanidade, fazendo o milagre de acordo com cada uma da necessidade nesses ambientes, nesses lugares. Visita as escolas, visita, Senhor, aqueles que estão indo, caminhando agora para o seu trabalho, guarda, livra, dá o grande livramento, abençoa toda a nossa família, nosso lar, dando o livramento, pelejando pela, obviamente, tua palavra, pela causa dos teus filhos, Senhor, que às vezes até os inimigos, obviamente influenciado por um inimigo maior, Satanás, acabam utilizando de armadilhas, de armas para nos entristecer, para fazer mal para nós, para nos ofender, para tirar nossos direitos, inclusive de justiça, para fazer tantas barbáries, mas o Senhor é Deus, o Senhor contempla tudo, o Senhor sabe o que é certo, o Senhor conhece os nossos corações, a retidão ou não a retidão de cada coração humano. Portanto, Senhor, faça a tua justiça, resplandeça a tua glória, a tua luz, para que de fato todas as trevas do inferno venham ser dissipadas e a tua justiça venha a ser feita, porque a tua justiça de fato é a verdadeira, que dá a cada um aquilo que é lhe de direito e até mesmo aquilo que não é de direito de acordo com um dos homens, mas sim que o Senhor lhe agrada ou que de fato lhe apraz. Senhor, confirma a tua bênção sobre nossa vida, todos que estiverem aqui conosco nesse momento do devocional e tem estado, né? Abençoa seu lar, sua família, repreendendo todo o mal, toda a fúria do maligno, curando, libertando, transformando, visitando, fazendo aquilo que eles necessitam. Nesse momento de oração, nós pedimos e te agradecemos, porque o Senhor é Deus e o Senhor responde a oração dos seus justos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Confirma a tua bênção sobre nós. Confirma, Senhor, a tua justiça. Repreenda toda a fúria do maligno. Visita as pessoas necessitadas e nos dê, obviamente, em nome de Jesus Cristo, todas as nossas, de fato, nos dê as suas bênçãos e supre todas as nossas necessidades. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos, né? Essa foi a explanação aí, o devocional dos Salmos. E a gente tem que, de fato, fazer o que o Senhor manda para termos a bênção. A irmã falou, a gente tem que ter cuidado nos que falamos com o nosso irmão por discordar simplesmente de opinião diferente. É verdade que os irmãos falou o verdadeiro cuidado dos órfãos e das viúvas, é verdade. E da corrupção, de se abster da corrupção desse mundo é a verdadeira religião, né? Não é a religião dos homens. E a questão dos órfãos e da viúva também pode ser interpretada de uma maneira simbólica, no sentido espiritual. E aí eu vou deixar para uma outra pregação, ou numa pregação mesmo que eu posso fazer, talvez nessa semana, ou durante essa. Deus abençoe, até a próxima, vamos encerrando. Boa tarde, paz de Cristo.